Eleições 2024 é aqui na PUC TV. Nós estamos ouvindo todos os candidatos a prefeito nas 3 cidades aqui de Goiás que vão ter segundo turno: Goiânia, Anápolis e Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia, ontem nós tivemos a presença do candidato Leandro Vilela, do MDB. E hoje, conforme um sorteio que foi feito com a presença das assessorias dos candidatos, hoje será a vez, então, do candidato do PL à Prefeitura de Aparecida de Goiânia, o professor Alcides. Professor, obrigado pela presença do senhor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Rodevar. Boa tarde ao TJ e a todos os telespectadores que estão aqui nos acompanhando. Tá certo. A partir de agora, candidato, o senhor vai ter 15 minutos para conversar com o nosso telespectador. E eu começo com uma pergunta. Qual é a diferença do professor Alcides, candidato a prefeito pelo PL, do outro candidato, Leandro Vilela, do MDB? É muito grande, Rodevar. Olha só. Estamos na cidade há 56 anos. Ele disse que eu sou forasteiro. Quem mora no mesmo lugar há 56 anos não pode ser forasteiro. Então nós estamos trabalhando em Aparecida há 56 anos, desde quando cheguei lá, e tenho feito um trabalho excepcional na cidade. Só de ajuda à população, como deputado federal, trouxe 336 milhões. Desses 336, 320 já estão nos cofres da prefeitura, 16 ainda não chegaram. Então o prefeito já empregou esse recurso. Então o nosso trabalho é um trabalho diferente do meu adversário. O meu adversário não é daqui, transferiu seu título em abril, foi expulso da cidade dele para cá, veio como indigente com aquele cidadão que não sabe para onde ir, pegaram ele e jogaram na cidade de Aparecida de paraquedas. Então a diferença entre eu e ele é muito grande. Ele não sabe, não conhece nada da cidade. Você pode ver que o tempo inteiro é só agredindo, só fazendo agressão e aplicando fake news, né? Ele faz fake news todos os dias, ele inventa uma fake news nova. E como é que o senhor está comportando nesse segundo turno em relação a essa situação que o senhor acaba de colocar? Mostrando toda a verdade para a população. A população não conhecia, não sabia, outros achavam que ele era filho do Maguito, outros acham que ele é filho do Maguito, que é sobrinho do Maguito, não filho. É uma confusão. Então nós temos que mostrar a verdade e dizer à população quem é o verdadeiro rapaz de Jataí. Professor, qual que é? Isso está sendo colocado com muita frequência lá nos debates, tanto de um lado quanto do outro, a questão de ser de Aparecida de Goiânia. O que isso influencia na cabeça do eleitor? Na cabeça do eleitor influencia quem realmente tem uma folha de serviço prestado na cidade. Eles tentaram me desconstruir, como realmente conseguiram em boa parte no primeiro turno, por isso que eu perdi o primeiro turno para ele, inventando mentiras. Por exemplo, vou lhe citar uma das mentiras. Me chamaram de pedófilo. Aí nós acionamos ele na justiça e ele está respondendo um processo na Polícia Federal, porque me chamou de pedófilo e eu provei que não sou pedófilo. Disse que eu votei contra, né, lá no Congresso a respeito da pedofilia. Mostrei a mentira dele. A segunda mentira, disse que eu passei 25 anos recebendo salário na educação sem trabalhar. Todo mundo me conhece como professor de fato e de direito. Eu trabalhei 40 anos no Estado como professor. Tenho o documento onde, quando fui nomeado dia 1º de março de 1970 e trabalhei até o dia 30 de setembro de 2014. Né? Eu fui mandado embora? Fui. Eu pedi a minha nomeação e a Raquel Teixeira, por capricho, por perseguição política, que nós dois nunca fizemos um trabalho de convergência, ela disse, não, você vai continuar trabalhando, no dia que eu achar que devo, eu vou te dar a nomeação. Eu falei, secretário, se a senhora não quiser me nomear, eu sinto muito, secretário. Quero agradecer, mas eu não vou trabalhar mais. Estou ao meu pedido aqui, fiz isso e fui embora. Aí me exoneraram por isso. Candidato, sobre isso até eu queria, porque esse é um assunto polêmico, né, que está sendo tratado lá com muita força. Por exemplo, essa questão, nesse período todo, o senhor esteve na sala de aula? Até 2014, sim. E depois? Depois não, eu pedi as contas. A partir do momento que eu pedi as contas, eu fui candidato a vice do Vanderlan, trabalhei na realidade até o dia 30 de junho. Dia 30 de junho eu pedi licença para ser candidato e recebi julho, agosto, setembro, como a lei manda. Dinheiro normal. Quando foi no começo de outubro, eu pedi a minha exoneração. E a partir daí eu não recebi nem um centavo. Então não justifica dizer que eu recebi, porque eu não recebi. E os meus alunos estão aí a toda a prova. Inclusive, no sábado passado,
eu estava lá visitando a feira do Colina Azul e apareceu lá 2 alunos mostrando aqui, ó, eu fui seu aluno, estou aqui, você foi meu professor de contabilidade, terminei o técnico de contabilidade no Colégio Cecília Meirelles em 2012. Se o cidadão terminou lá no Colégio Cecília Meirelles em 2012, por que eu não estava trabalhando? E eu tenho todos os diretores, dentro do período em que eu prestei serviço no Cecília, de 1994 até 2012, eu tenho um relato de todos os diretores. Hã? O senhor tem mostrado isso nos programas? Vamos mostrar agora a documentação e o depoimento dos diretores. Tem um que já não está vivo, né, mas os outros 2 que estão vivos foram lá e fizeram o depoimento. Até que ponto o senhor avalia, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve em Aparecida de Goiânia? Até que ponto isso é importante na campanha do senhor? Eu avalio de forma positiva. O Bolsonaro é um cidadão que arrasta multidões e lá em Aparecida não é diferente. Com certeza nós vamos capitanear alguns percentuais, né, da sua visita na última sexta-feira. Do outro lado, o senhor tem, o candidato opositor tem a participação do governador Ronaldo Caiado. Qual pesa mais, na opinião do senhor? Olha, o Bolsonaro pesa mais. Agora, o porquê do governador? Porque o governador vai para lá xingar, falar mal de todo mundo, diz que todo mundo é canalha, que não sei o quê. O único cidadão que presta nesse estado é ele. O resto, ninguém vale nada, desde que seja adversário dele. Se não for adversário dele, vai bater nas costinhas, cumprimenta. Agora, se for adversário, o cara não presta, é vagabundo, é malandro. Esses são os adjetivos que o governador usa lá. Eu fico assim sentido, porque um homem da estirpe dele, um excelente gestor, não podia estar se rebaixando a esse ponto. Agora, nessa reta final, candidato, como é que vai ser o trabalho do senhor? O senhor está falando que foi muito duramente atacado no primeiro turno. Para desconstruir essa imagem. Eu estou mostrando quem é o canalha, né? Que ele diz que eu sou canalha, que eu estou mostrando quem é o canalha. Não sou eu, é ele. Porque o cara que não paga pensão para a esposa, o cara que aceita um dos seus funcionários fazer um estupro dentro do seu comitê, né? O cara que ficou 3 anos com uma senhora chifrando a sua esposa, foi por isso que separou. Quer dizer, tudo isso é coisa que nós vamos ter que mostrar para poder mostrar quem realmente não gosta de mulher, quem realmente é um cara irresponsável, que é ele e não eu. Com relação à questão das mulheres, o senhor teve episódios complicados em relação a esse tipo de situação. Na verdade, o que aconteceu ali, professor? Naquele fatídico dia 8 de outubro de 2021, aquela senhora é sogra de um aluno nosso de medicina. Esse aluno veio do Paraguai, fez vestibular, entrou na faculdade. Ela queria que eu aproveitasse toda a vida dele no Paraguai. Eu falei para ela que era ilegal, que eu não ia fazer aquilo. Como realmente não fiz, né? Aí ela insistiu, e eu tinha que sair para ir no auditório visitar as nossas crianças, que era a véspera do Dia das Crianças, porque 9 era sábado, 10 era domingo, 11 nós íamos comemorar o dia do professor e 12 era dia da criança. Então nós antecipamos o dia do professor para não ter que dar um feriado, depois mais um. Então nós tínhamos naquela data esse compromisso. E sempre eu vou, na véspera do dia das crianças, levar um brinquedinho para as nossas crianças de 2 a 10 anos que estudam lá no Colégio de Aplicação Alfredo Nasser. E ela foi me insistindo, e foi realmente me fustigando, o marido dela me chutando por baixo, o cunhado dando cutucão do outro lado, aí eu terminei tendo que falar aquela palavra que, infelizmente, eu nunca mais gostaria de chamar nenhuma mulher daquele nome. E aproveito aqui o ensejo, já pedi desculpa várias vezes, mas aproveito aqui e peço a todas as mulheres desculpa por esse palavrão que eu falei. Diante dessa situação, qual que é a proposta que o senhor tem para a questão das mulheres? As mulheres, nós temos várias propostas. Primeiro, a criação do Hospital da Mulher, para atender a mulher de forma plena, né, porque hoje nós temos uma maternidade recentemente comprada pelo prefeito, nós temos a Casa de Passagem, nós temos o apoio da Mãe Guará, né, nós temos a comida na mesa, ou comida no prato, como queira, uma ajuda para as mulheres solteiras e aquelas que foram abusadas dos seus companheiros ou de pessoas estranhas ao ninho, no valor de R$500. Nós temos uma série de propostas boas para as mulheres. A correlação às crianças, o senhor é um professor, o senhor tem escolas. Na questão dos CMEs, a Aparecida sofre muito. Tem milhares de crianças ainda fora da sala de aula e janeiro começa exatamente esse período mais complicado. O que o senhor pretende fazer em relação a isso? Olha, Josevar, primeiro eu gostaria de fazer um registro aqui. Nós deixamos 17 mais 6 são 23. 23 CMEs à disposição do ex-prefeito Gustavo Mendanha, que não quis fazer nenhum. Ele não quis fazer. O dinheiro já estava lá à disposição dele, né?
e ele não quis fazer. Então, nós perdemos os primeiros 17 que foram colocados no início do governo dele, que passou de 5 anos, o governo já vai eliminando, não quer nem saber. O cara não usou, devolve. Né? Então, e os 6 que ficaram, o Vilmar Mariano já licitou 5 e falta um a ser licitado, que está em processo de licitação. Porque o cidadão da licitação era ligado ao Mendanha, que hoje é um dos advogados da coligação deles, o doutor Arthur. E ele não quis, em nenhum momento, fazer licitação, mesmo pedindo o Vilmar Mariano. Por isso, ele não fez. Então, eu vou aproveitar e dizer aqui o que é que nós vamos fazer. Vamos fazer 25 CMEI da forma moderna, 20 CMEIs, aliás, da forma moderna, em 2025. E em 2026, eu vou fazer mais 20 CMEI, portanto, são 40. Vou atender aí 8 mil crianças. Entretanto, não é o suficiente. Vamos fazer convênio com aquelas entidades que tenham disponibilidade para nos oferecer pela prefeitura, e também existe mais ou menos uns 10 CMEIs que tem um espaço muito grande dentro dele e que nós podemos fazer o acréscimo de salas de aulas de CMEI naquele CMEI. Por isso é dessa forma que nós vamos resolver. Tá. Candidato, o senhor acabou citando um ex-prefeito e o atual prefeito. E é exatamente isso que eu queria saber do senhor. Nesse momento, há um confronto entre grupos lá, por exemplo, um grupo ligado a Gustavo Mendanha e o outro ligado a Ademir Menezes, que já foi prefeito? Não. Na realidade, eles estão aqui acusando que eu estou com a velha política. Mas eu quero lembrar aqui que o Ademir Menezes foi o prefeito na íntegra. Se você pegar na íntegra quem foi os prefeitos de Aparecida, com todo o respeito que eu tenho pelo ex-prefeito Maguito, mas o Ademir foi o melhor prefeito que teve na cidade. Foi ele que implantou os polos, foi ele que trouxe os primeiros CMEIs, foi ele que realmente fez com que a coisa acontecesse. Na época que o Maguito entrou, o que ele fez? Ele aproveitou que os recursos que não eram pagos até aquela data começaram a ser pagos. Aí a nossa arrecadação foi lá em cima. E ele também aproveitou o governo federal, que eram amigos, tanto ele como Dilma e tanto ele como Lula. Ele aproveitou e fez realmente um brilhante trabalho. Não queremos aqui desmerecer o Maguito. Ele foi um prefeito bom, mas o Ademir foi melhor do que ele. Hoje eles estão imputando tudo isso. E o Gustavo esquece que o pai dele fazia parte da conjunção política do Ademir Menezes. Então, eu não sei a quem que ele está se referindo, com tanta maldade assim. Agora, por que o senhor acha que chegou nesse aspecto? Porque quando a gente fala nessas eleições em Aparecida, foi a primeira vez que está tendo segundo turno, mas está uma eleição muito dura, né? Uma eleição muito disputada e com muitos ataques. Por que chegou a esse ponto, professor? Você deve ter observado que no primeiro turno eu procurei fazer um trabalho direcionado à população, falando de propostas e das nossas ideias, enquanto ele o tempo inteiro ficou me fazendo acusações infundadas. Então, agora, no segundo turno, eu resolvi, porque no primeiro turno eu não participei de debates, não participei de entrevistas, proibido pelo MAC, não fui eu que não quis. Você acha que foi um erro? Me proibiu. Um grande erro, porque se eu tivesse participado, você pode ter certeza que ele já tinha voltado para Jataí, ele tinha perdido a eleição no dia 6 de outubro. Pois é, e agora? Nós estamos aí próximos ao dia 27, né? Como é que vai ser a campanha do professor Alcides nessa reta final? Nós vamos terminar de mostrar a sujeira dele e vamos apresentar as nossas propostas paralelamente. Porque nós temos propostas, nós temos aí um QR Code onde você pode apertar e conhecer tudo que nós vamos fazer. E alguém fala assim, mas não tem jeito de fazer. Tem. Nós calculamos milimetricamente, financeiramente, tudo que nós vamos fazer para cumprir aquilo que está lá no nosso plano de governo. Qual que é o principal problema de Aparecida que o senhor pretende resolver? O CMEI. As vagas no CMEI são o principal problema. Depois nós temos iluminação pública, nós temos a limpeza da cidade, nós temos a saúde, nós temos várias coisas. Temos a segurança, mas o principal e o essencial que nós temos que atacar em primeiro lugar são os CMEIs. Mas, professor, o CMEI para construir demora, não é da noite para o dia. Agora o problema está aí, janeiro. Se o senhor for eleito, o que o senhor faria? Em janeiro eu não dou conta de fazer o primeiro CMEI, mas nós temos uma construção moderna, que nós temos como exemplo lá em Florianópolis, onde eu estive, vi, trouxe a modelagem para cá. Nós faremos um CMEI com 45 dias. Portanto, eu posso trabalhar no sentido aí de, em abril, estar entregando as primeiras 5 unidades, além das 5 que o Vilmar Mariano já começou. Então, vamos fazer esse trabalho a curtíssimo prazo para tentar resolver esse problema. Tá certo. Nós já estamos praticamente encerrando. Vou deixar esse tempo final para o senhor fazer as considerações finais, conversar com o nosso telespectador.
A você, eleitor de Aparecida, eu queria deixar bem claro. Analise quem realmente é malandro. Eu não sou. Moro na cidade há muitos anos. Sempre trabalhei em benefício da população. Estou lá há 56 anos trabalhando diuturnamente. Eu não cheguei de paraquedas, eu não cheguei lá agora. Eu não sou realmente filho de Aparecida. Eu sou baiano. Nunca neguei isso para ninguém. Mas estou há 56 anos na cidade e tenho a cidade como se fosse a minha mãe. A verdadeira cidade que eu amo e que eu carrego no coração. Aparecida de Goiânia é a cidade das oportunidades. E eu quero que você me dê uma oportunidade de ser prefeito dela, que nós vamos dar a oportunidade de você crescer na vida na cidade de Aparecida. Fiquem todos com Deus e não esqueça, dia 27, crave 22, e vamos devolver esse povo de Jataí para Jataí, de onde eles nunca deveriam ter saído. Um abraço, fiquem todos com Deus. O senhor ainda tem 13 segundos. Quiser usar? Não, obrigado. Tá certo. Professor Alcides, obrigado pela participação do senhor aqui com a gente. Foi muito bom ter aqui para a gente conversando, né, diretamente com o nosso telespectador. Um grande abraço para o senhor. Outro para você, Jodevai, e um abraço para todos os nossos telespectadores. Fiquem todos com Deus.